E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, a paz do Senhor, que o Senhor os encontre cheios de paz, de graça e que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um, amém? Bora nossa devocional? Hoje, livro de 2 Samuel, capítulo 17, 18, 19 e 20. E nós começamos aqui com Aitofel dando um bom conselho para Absalão. Lembrando que Aitofel, ele é o avô de Batseba, ele era conselheiro de Davi, né? Batseba, esposa de Davi, ainda assim ele queria matar Davi, né? O conselho dele é para matar Davi. E aqui, Hussai, que era um conselheiro espião de Davi dentro da corte de Absalão, ele frustra o conselho de Aitofel, não porque o conselho de Hussai fosse melhor, mas lá no verso 14 diz: pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Aitofel acaba indo para casa, selou seu jumento, pôs seus negócios em dia, e como o conselho dele não foi aceito, ele acabou se matando, cometendo suicídio. E Absalão acaba nomeando Amassa, primo de Davi, como comandante do seu exército. Nessa época aqui, Davi compôs o Salmo 4, 42, 55, 71, 28, 143, 40, 27, 69 e 120. Olha só que riqueza. Isso aqui é para provar para vocês que quando você está perturbado, quando você está muitas vezes amedrontado, quando você está cheio de problemas, cheio de medo, cheio de várias situações da vida, a melhor coisa é se achegar ao Senhor, a melhor coisa é você manter um contato, manter uma conectividade com Deus. Por isso que Davi escreveu tantos salmos, porque ele colocava todas as suas angústias, todas as suas aflições diante do Senhor. São salmos de clamor, salmos em que Davi derramava sua alma perante o Senhor. Só no Salmo 40, para você ter uma ideia, ele diz lá no verso 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então me disse, estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, a tua lei está gravada no fundo do meu coração. Esse aqui é um salmo profético a respeito de Jesus. Lá o escritor de Hebreus, no capítulo 10, do verso 5 ao verso 7, ele fala sobre o sacerdócio de Jesus, sobre o sacrifício único de Jesus, o sacrifício suficiente e eficiente para a salvação e graça da humanidade toda. Então você vê que são salmos maravilhosos, né? Uma coisa pediu o Senhor e eu a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então Davi aqui, ele derramou a alma dele nesse momento de tribulação. E você vê aqui o contrassenso, né? A ganância de Absalão, a traição covarde de Aitofel, o pecado sempre leva à morte, o pecado sempre leva à desgraça, né? Nós temos que vigiar as intenções do nosso coração, porque a rebelião é um pecado grave, a rebelião é um pecado que destrói o ser humano, destrói qualquer perspectiva do ser humano. É o que aconteceu aqui com Absalão, é o que aconteceu aqui com Aitofel. Então a gente tira aqui como exemplo que a melhor coisa é vigiar o coração, tomar cuidado e estar em conexão com Deus. No capítulo 18, nós vimos aqui a derrota de Absalão, né? Ele acaba morto, ele é morto e atirado numa cova profunda, ou seja, ele é humilhado, nem um enterro digno ele pôde ter. E a obra de Satanás na vida das pessoas é assim, ela só traz humilhação, ela só traz dor e ela só traz desgraça. Então nós temos que tomar cuidado, porque o pecado sempre vai nos arrastar para um lado muito mal, para um lado muito ruim. Moisés deixou registrado, cuidado, porque o vosso pecado vos achará onde quer que vocês estejam. E aqui nós vemos aqui uma insensatez aqui do Aimás, que é filho do Zadok, que quando Absalão morreu, ele quis dar notícia. Joabe, imaginando que o rei poderia matar o portador da mensagem da morte do filho, mandou um etíope. Porque não que a vida do etíope não valesse nada, mas traria menos prejuízo do que se morresse o filho do sacerdote, né? Então o etíope foi, mas o Aimás quis ir na frente, correu primeiro, chegou primeiro, só que nós não vamos ver, não deu a notícia da morte de Absalão, não. Quando chegou lá, ele falou, quanto a Absalão? Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, tá uma confusão lá, rei. E Joabe, quando me mandou, eu não vi o que aconteceu com Absalão. E aí quando o etíope chegou, trouxe a notícia, e aí Davi acabou chorando bastante, se lamentando, e foi ali que ele compôs o Salmo 10. No 19, aqui no capítulo 19, nós vemos que Joabe,
ele acaba matando o Amassa, que é parente dele e parente de Davi também, é primo dos dois. Ele acaba matando, né? E Davi compõe ali o Salmo 122. Vimos ali o Simei, lembra do Simei que eu falei para vocês, que foi lá e falou um monte de besteira para Davi, né? Falou que Davi era sanguinário, que Davi era déspota, que Davi era um rei sanguinário. Bom, a preocupação de Davi com Absalão já mostra que ele não era um rei usurpador. Ele nunca quis usurpar o trono de Saul. E quando o filho dele quis usurpar o seu trono, ele preferiu fugir. Entendeu? Então ele não era um rei usurpador. E no final, o Simei teve um final muito triste, porque Absalão acaba matando ele. Nessa época, Davi compôs o Salmo 92, e aqui nesse capítulo aqui eu destaco a gratidão de Mefibosete. Mefibosete diz: Mefibosete, o Ziba mentiu, falou que ele tinha ficado em Jerusalém para tentar reivindicar o trono. Mentira, ele queria a mesma propriedade. E aqui você vê que Mefibosete chama Davi de anjo de Deus, porque ele estava largado, ele estava abandonado, e Davi trouxe ele para comer na sua mesa. E ele, quando ele se explica para Davi, Davi fala assim: ó, o negócio é o seguinte, já entendi tudo, não precisa me explicar mais nada. Então eu vou fazer o seguinte, vou dividir a propriedade entre você e o Ziba. E aí Mefibosete fala assim: não, se quiser pode dar tudo para ele. Isso mostra a gratidão que ele tinha para Davi, em contraste com o egoísmo de Ziba, com o interesse de Ziba, com a ganância de Ziba. Mefibosete foi muito mais excelente que Ziba nesse quesito, demonstrou gratidão. Nunca deixe de demonstrar gratidão às pessoas que ajudam você, às pessoas que te abençoam, nunca, principalmente gratidão a Deus. Todos os dias, louve e glorifique o nome de Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E no capítulo 20 aqui, nós temos aqui a revolta ali do Seba, o Seba, pecado de rebelião mais uma vez, e foi punido com a morte numa escolha sensata de uma mulher que mostra sabedoria, e acaba ela matando os líderes daquela cidade, acabou matando, jogando a cabeça do Seba para fora para que Joabe pudesse voltar. Bom, tá aqui, devocional maravilhosa, contraste de pecado com gratidão, contraste de pecado com sinceridade, com bondade, tanta coisa, né? Ganância, o pecado leva à morte, a humilhação que o pecado causa, tantas coisas para você aprender nesses capítulos aqui. Que Deus abençoe sua vida e que ela seja frutífera no nome de Jesus. Amém?